Estamos em Apocalipse, capítulo 3, e agora vamos terminar o nosso estudo sobre a igreja de Laodiceia. Versículo 20. Dê uma pausa agora no vídeo e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ora, se nós observarmos o contexto deste versículo 20, nós vamos notar que Jesus não está se dirigindo a não crentes, como muitos pregadores, evangelistas costumam dizer por aí. Você já observou que normalmente esse versículo é utilizado para evangelização? Os que pregam esse texto dizem que Jesus está aqui batendo à porta do coração do não crente para que ele o aceite como Senhor e Salvador. Mas a verdade é que Jesus não está falando para não crentes. Jesus está falando para crentes. Os crentes mornos de Laodiceia. Então, quando ele diz aqui, eis que estou à porta e bato, ele está falando isso para aqueles crentes que não estavam agindo como crente. Mas um crente não agir como crente não quer dizer que ele é um não crente. Não. É possível que um crente desça tanto em sua vida espiritual que acabe agindo como não crente, sabia disso? O exemplo clássico é o exemplo de Davi, o rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus, no entanto, em determinado momento de sua vida, ele adulterou com Batseba e armou para que Urias, o marido de Batseba, fosse morto. Eu pergunto para você, isso que ele fez foi a atitude de um crente? Ele agiu como crente ou como não crente? Ora, há muitos e muitos não crentes que jamais fariam o que Davi fez. Então é possível sim um crente de verdade cair tanto em sua vida espiritual que consiga cometer um pecado desse tamanho. Na verdade, nós cremos que é possível até mesmo um crente autêntico, um eleito de Deus, se desviar da fé. Nós cremos que isso é possível. O que não cremos é que ele permaneça desviado até a sua morte. Nós entendemos à luz da Bíblia que se a pessoa for realmente um eleito, ainda que se desvie da fé, não permanecerá desviada até o seu último dia de vida. Nem que ela se reconcilie com Deus no último dia de existência, mas ela vai fazer isso. Então aqui no caso dos crentes de Laodiceia, embora Cristo tenha dito a eles que eles eram crentes mornos, que o próprio Senhor Jesus estava a ponto de vomitá-los de sua boca, ainda assim já vimos que o próprio Jesus disse que disciplina os que ele ama. Então ele ama os crentes de Laodiceia, ele ama aqueles crentes mornos e por isso não desistiu deles. E agora, em suas palavras finais, Jesus faz um apelo a esses crentes que naquele momento ali estavam espiritualmente fracos, debilitados, quase desviados. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Professor, mas se aquelas pessoas, esses crentes aí mornos de Laodiceia, se eles eram eleitos de Deus, de verdade, qual a necessidade de Jesus fazer um apelo a eles? Por que precisou fazer um apelo? Não são eleitos ou não são supostos eleitos? Ora, é como eu já expliquei numa aula passada. As exortações, quando dirigidas aos verdadeiros servos de Deus, elas exercem uma função, que é a função de trazê-los à razão de novo. Os mandamentos de Deus, eles sempre cumprem um objetivo. Eles funcionam como um meio. Como assim, professor? Se eles forem ignorados, isso mostra que a pessoa, na verdade, não tem compromisso com Deus e com essa atitude de ignorar o mandamento de Deus, ela acaba agravando a sua situação. Já no caso de um eleito, de um verdadeiro servo de Deus, de um crente de verdade, o mandamento ele cumpre a função de trazer essa pessoa de volta à razão, de fazê-la voltar ao caminho de Deus. Então, os mandamentos de Deus, as exortações que ele faz na Bíblia, elas têm uma função, elas cumprem uma função. Qual função? No caso de um crente de verdade,
a função de trazê-lo de volta à razão e fazê-lo voltar para o caminho certo. No caso de uma pessoa que não tem compromisso com Deus, cumpre a função de agravar o erro dessa pessoa e torná-la digna de receber punição e castigo da parte de Deus. Então aqui, quando Jesus fala para aqueles crentes mornos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa exortação aqui, essa palavra, ela terá um duplo efeito. Se entre aqueles crentes mornos houver algum crente de verdade, ele vai ouvir a voz de Cristo aqui, vai abrir a porta de seu coração, Cristo vai entrar e eles vão voltar a ter comunhão. Porque essa imagem de entrar em casa e cear com a pessoa, essa imagem ela aponta para comunhão, para o relacionamento íntimo, próximo. Então, se for crente de verdade, vai abrir a porta. E se não for, professor? Se não for, vai permanecer com a porta fechada, Cristo não vai entrar, não haverá comunhão entre essa pessoa e Jesus e ela continuará caminhando para a perdição. No versículo 21, Jesus continua: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cabe uma observação importante aqui. O crente estar sentado com Cristo no seu trono não é o mesmo que Cristo estar sentado no trono do Pai, junto com o Pai. Por que não é a mesma coisa? Porque Jesus, presta atenção, Jesus, como membro da Trindade, ele governa tudo e todos. E quando eu digo tudo e todos, eu incluo aqui a humanidade, compreende? Agora, quando se fala na Bíblia em o homem voltar a reinar ou estar reinando com Cristo, esse reino que o homem compartilha com Cristo é um reinado sobre a criação física, a criação material, como ocorria nos dias de Adão e Eva. Você notou a diferença? Então, Jesus com o Pai no trono reina sobre tudo e todos, inclusive sobre a humanidade e sobre os crentes. Agora, quando se fala em crente reinar com Jesus, aí o reinado é sobre a criação, as coisas que foram criadas. Então, assim como foi no início, lá em Gênesis, na nova terra, o homem voltará a dominar a natureza e os animais. Ele, juntamente com Cristo, reinará sobre tudo que foi criado. Porém, não se esqueça, Cristo, o Pai e o Espírito Santo continuarão reinando sobre a própria humanidade. Essa diferença no reinado é importante de ser ressaltada. Não confunda as coisas. Nunca o homem vai ter o poder de domínio e governo que Jesus, o Pai e o Espírito tem. E aí, Jesus termina suas palavras, como de costume, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao terminar aqui a última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas, eu quero que você preste atenção agora. No grego, a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, quando nós temos um verbo no presente, esse tempo presente dá ao verbo uma ideia de continuidade. É como se aquilo que foi feito, descrito pelo verbo, fosse uma ação contínua. Não é uma ação que ocorre no momento e ponto. Não, ela ocorre continuamente. Então, quando diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, esse diz no presente deve ser entendido assim: o que o Espírito diz continuamente às igrejas. E daí, professor, qual a importância disso? A importância disso é a seguinte: tudo que nós estudamos aqui sobre as igrejas do Apocalipse, as coisas que o Espírito diz às igrejas, é algo que nós devemos sempre voltar a ler e estudar. Por quê? Porque o Espírito diz essas coisas continuamente à igreja. Não é algo que você possa parar, ler, aprender e pronto, fechei minha Bíblia, vou continuar minha vida, tocando minha vida e acabou. Não, não é isso. O Espírito, ele diz, ele fala continuamente à igreja. Toda vez que você vier ao Apocalipse e ler essas mesmas cartas que nós estudamos aqui, o Espírito vai voltar a falar ao seu coração, vai voltar a aplicar esses ensinamentos
para que você siga no caminho do jeito que Deus quer. Então, tudo que nós estudamos aqui sobre as 7 igrejas do Apocalipse são ensinamentos que vão valer para a nossa vida e que devem ser revisados durante toda a nossa vida cristã. Portanto, não é à toa que essa mensagem que nós vimos aqui nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse são mensagens para todas as igrejas de todos os tempos, em todos os lugares. O Espírito sempre vai falar à igreja. Ele sempre vai dizer a ela onde ela está errando e onde ela está acertando. E isso vai acontecer até que Jesus volte. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.